bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e já erraram a minha veia 9 vezes. Oi, eu sou a Konami e eu tenho aracnofobia. Oi, meu nome é Júlio César e ir ao urologista não é tão mal assim. E eu sou o Leão e já peguei H1N1. Muito bem, jovens. Estamos aqui no nosso primeiro Dragoncast, certo? Então vamos falar aqui, como a gente já pôde ver, sobre alguns temas, né? E o tema de hoje está voltado para a área médica, né? Então vamos falar aqui algumas tretas, alguns causos que aconteceram com a gente ou com alguma pessoa conhecida, né? E vamos dar uma sequência, ver se dá certo o programa, né? Então vamos ficar aí com o nosso primeiro Dragoncast. Muito bem. Então, começando comigo, que eu falei da minha fábula que erraram a minha veia 9 vezes, isso aconteceu porque quando eu era pequeno, né, eu tinha por volta de uns 10 anos, eu fiquei internado, né? E como a gente sabe, criança pequena, internada, tensa, né? As veias simplesmente desaparecem do braço, né? E a enfermeira lá de plantão, quando eu fiquei internado, ela fez o favor de errar a minha veia e estourar a minha veia. Ela não só ficou tentando acertar a minha veia, quando ela acertava, ela estourava a minha veia. E isso deu mais ou menos umas 9 vezes, até que a bendita cuja lá... Uma vez quando eu fui fazer exame de sangue, né, eu tava passando mal, e aí a doutora pediu pra mim fazer um exame de sangue, né. Eu fui no hospital do meu plano e tudo mais, né, tudo certinho, não foi pelo SUS, né. Mas aí foi aquele seguinte, né, eu esperei 8 horas pra sair do hospital, fiquei 8 horas lá. E daí o que aconteceu? Quando eu fui tirar o sangue, recolher o sangue, a mulher, eu não sei se ela não tinha muita experiência, mas ela meio que também furou assim minha veia e começou a sair muito sangue, né, jorrar sangue, e ela falou pra apertar. Daí tudo bem, eu fiquei apertando por uns 10, 15 minutos e não parava de sangrar, né? O algodão já estava encharcado de sangue. Nossa. Aí eu voltei pra ela e falei assim, olha, eu acho que você me rasgou todo aqui, né? Ela pegou e falou o seguinte, então, você segura, porque isso daí é seu mesmo, é sangue que tá saindo de você. Eu falei, jura? Aí ela pegou e continuou falando, ele continua segurando, que vai parar alguma vez, né? Alguma hora para, né? O pessoal se distancia muito do paciente, né? Para tentar manter aquela frieza médica, tá ficando uma coisa muito robótica, né? O respeito pelo paciente não existe mais, né? É só um número, né? Mas e aí, Conão, o que é a aracnofobia? Então, a aracnofobia é medo e fobia, ou fobia de agulha, no caso, que é o que eu tenho, né? Tem muita gente que tira onda, não sei o quê, mas o bagulho é sério. Porque, assim, quando eu era menor, eu tinha 5, 6 anos, eu tive meio que um tumorzinho externo nas costas, e a médica falou que eu tinha que operar, né? Que eu tinha que tirar aquilo lá, porque toda vez que eu dormia de costas, mas dormia normal, ensanguentava, tipo, o travesseiro, os lençóis e tudo mais. E aí eu tinha que operar pra tirar, pra parar aquilo lá, né? E aí a minha médica me passou pra mulher que ia operar. E essa mulher que ia operar, ela era muito sangue frio, cara. E, tipo, a agulha da anestesia era imensa. Eu morria de medo daquilo. E ao invés dela só colocar a agulha, aplicar a anestesia e tirar, ela aplicou a anestesia e ficou cutucando minhas costas com a agulha. Tipo, lá dentro daquele tumorzinho, entendeu? Nossa. Eu berrava de dor, cara, eu burrava. E a anestesia não tinha feito o efeito ainda, né, o efeito certo. E ela simplesmente puxou e cortou com bisturi. E depois costurou, com agulha também, entendeu? Então, cara, aquele dia foi da coisa mais horrível da minha vida. Mas então, peraí, então a mulher, a médica em si, não esperou a anestesia fazer efeito? Não esperou ela fazer efeito. Não Nossa. tinha dado nem 2 minutos, ela já puxou o tumorzinho lá e cortou.
como a gente estava falando, né, o Leãozinho, para vocês que estão no canal, que pediram mais vídeos meus com ele, né? Na verdade, o Leãozinho Calil, né, meu namorado, né? E ele já pegou H1N1, né? A famosa gripe suína, gripe do porco. Como é que foi isso? Conta aí pra gente. Nem me fale disso, meu Deus do céu. Nossa, meu, pra você ter uma ideia, é horrível pegar H1N1. Tipo, foram poucos os casos de onde eu morava, né? Eu morava numa cidade pequena e, tipo, foi eu mais algumas pessoas. E a reação da Malévola e tal não foi tão agradável quanto Quem é a Malévola? Fala aí pro pessoal que não sabe. é a minha querida mãe. Ai, meu Deus. Então, tipo, eu comecei a sentir os sintomas e tal, só que era uma coisa normal, assim, pra mim, sabe? Uma virose, É, tudo é virose, né? né? Tudo é virose, então, né, nem se fala. Aí, tipo, a febre aumentando, eu tava na escola ainda, aí me mandaram eu ir no hospital. Aí ligaram pra minha mãe e ela foi na escola me levar. Aí quando a gente chegou lá, a gente fez um monte de exame e tal, né? Aí quando a gente foi consultar com o médico, ele zoou comigo, aquele filho da puta. Nossa senhora, ele falou o quê? Só faltou o nariz e a orelha do porco. E eu, como que era uma criança muito lerda de entender as piadas, né? Como assim? Você tá com a gripe suína. Pronto. Comecei a chorar pra caralho. Nossa. Não, Nossa. imagina a irresponsabilidade do médico de falar uma coisa dessa pra uma Então, criança. era um médico, entendeu? Meu Deus. Pensa, foram 3 enfermeiros pra tirar minha crise, sabe? É, porque naquela Eles estavam do lado época... e conversar, sabe? Que aquilo ia me curar e tal, mas ele falou que eu ia morrer também. Que isso, que Não isso. tem cura aquilo. Que isso, era o... Tipo, foi muito apavor. E o Júlio, nosso grande amigo, tava falando aí do urologista, né, Júlio? Por que não é tão mal assim em urologista? A maioria dos homens tem medo de neurologista, né? Por que não é tão ruim? Um certo dia eu precisei ir ao médico, e daí eu tive algumas consultas com o meu urologista. Bom, enfim, eu sei que em resumo, eu tava, sei lá, na minha última consulta. E tá, beleza, aí eu fui pra casa e tal, e tudo mais. E daí chegando em casa, tava tranquilo, daqui a pouco de noite toca meu telefone. E daí eu atendi, perguntei quem era, a pessoa não respondia. E a pessoa sabia de onde eu era, de onde meu nome, meu endereço. Sabia a ficha completa, né? Sabia a minha ficha completa. Eita. E aí eu falei, não, você tem que falar alguma coisa sua, né? Porque você sabe de tudo de mim, né? Eu não sei nada de você. Daí ele pegou e falou que eu estive no consultório dele. Aí eu falei, tá, beleza. Daí ele tipo, ficou meio interessado em outras coisas, né? Ele queria sair comigo, queria coisas, né? E aí eu fiquei tipo, tá que pariu, cara. O que eu faço nessa hora? Quando um médico, assim, aleatório, liga pra minha casa porque tem meu número e pede umas coisas muito, tipo, oi? Ele tava querendo fazer um exame de toque em você. Isso, exatamente. É, porque é um negócio... Exame da próstata. É uma impossible situation isso, né, na verdade. Porque você foi no urologista... Daí o que acontece? Eu não nego nenhuma situação, né? Eu fiquei imaginando, cara, sei lá, meu médico, eu acabei de conversar com ele sobre coisas tipo, sabe, frieira, umas coisas tipo, sabe, de saúde. De repente ele curte um sketch. Sabe, O pior é se você vai lá no consultório dele, sei lá, entregar exames e ele te estupra lá, entendeu? Nossa senhora. Ele te dá uma balinha pra relaxar, né? Quando você acorda, você tá estuprado e sem um rim ainda. Mas então, Leãozinho,
Você falou uma vez com a gente, você chegou a comentar comigo, que você chegou a ver uma pessoa morrendo na frente do seu quarto. Como é que foi essa Outra situação? sensação horrível, sabe? Tipo, eu tava tomando soro e era de madrugada, malévola do lado, e do nada, um cara morre no quarto da frente. Acredita que ela me deixa sozinha pra ir lá ver o cara morrendo? Meu Deus. Imagina o desespero da criança. Então, Deitado naquela cama, sozinho, no frio, e ela lá, prestando atenção naquele Chico, porque o nome do cara era Chico, né? Eu lembro até hoje. Na verdade, a gente estava falando até agora há pouco de descaso, né, médico. Eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, porque eu tenho dor de ouvido crônica, né? Um dos meus ouvidos, o ouvido direito especificamente, ele é frágil, né, de nascença, assim. Então, se a temperatura muda de uma hora para outra, tá muito quente, fica frio ou coisas desse tipo, ele infecciona. E ele infecciona, não é pouco, é muito. Ele dá uma dor tão forte que chega a causar sangramento. Ele chega a sangrar o ouvido, né? E quando eu era pequeno também, não lembro a idade, mas eu acho que não era 10 anos, eu era pequeno. Eu fui com a minha mãe, eu sempre ia no mesmo otorrino, né? Que pra quem não sabe é um dos médicos que cuidam do ouvido. E o que acontece? Eu sempre ia no mesmo cara e acabou que, não sei, acho que ele tava de férias nessa ocasião, e a gente acabou indo numa outra médica, né? E quando a gente chegou lá, o meu ouvido estava horrível, né? Mas eu já tinha passado algodão nele, então ele já tinha secado, não estava mais saindo sangue. Eu cheguei lá na dita cuja e ela olhou pra mim, eu com aquela cara de tacho, né? Imagina uma criança com o ouvido infeccionado, doendo horrores, sangrando. Aí ela olhou pra minha mãe com aquela cara de tacho e falou assim: "Não, mãe, o ouvido dele não está doendo. Isso é manha de criança." Eu olhei pra médica, eu fechei a minha cara na hora, mais fechada do que ela já tava. Aí eu peguei e comecei a falar pra ela. Mas eu falei muito, eu era pequeno, isso deve ter sido uma coisa assustadora, porque ela ficou olhando com uma cara do tipo, como assim? Sabe? Eu falei muito pra ela. Eu falei, como assim você tá falando que meu ouvido não tá doendo? Meu ouvido tá sangrando, ele tá infeccionado, tá saindo pus, secreção. Eu não lembro o que eu falei na época lá, mas eu falei coisas assim e a minha mãe já sabe como é que é. A minha mãe sabia que eu tava certo, mas sabe como é mãe, né? Na frente de certas autoridades assim, né? Porque o médico é meio autoridade, né? Aí ela, não sei o que, não fala assim com a doutora e tal, não sei o que lá. Mas até hoje eu não aceito essa situação. Quando eu lembro disso eu fico indignado, porque foi um descaso comigo. Quando eu tive crise de ansiedade. E isso é Tipo, só crise de nossa, ansiedade. acho que foi a minha primeira crise, uma das minhas primeiras crises. Foi a minha primeira crise. Eu tava ficando com um rapaz que depois eu vinha namorar e tal, meu ex. E daí a gente tava na praia, assim, conversando e tal. A gente tava tomando eu tava tomando uma ice e tal. A gente tava tranquilo, conversando. Daqui a pouco eu tive crise, né? Comecei a ficar eufórico, com medo e tal. Eu pensei que eu ia morrer. Aí tá, ele levou e me levou no hospital, até que não tava longe. Eu chegando lá, falei pra médica, não tô passando bem, não sei o que, assim, assim, assim. Ela pegou, olhou pra mim, vai pra casa, hoje é sábado, vai pra balada, vai curtir. Eu falei, tipo, Nossa eu peguei e falei pra senhora. ela assim, você não tá entendendo, moça, eu não quero ir pra casa curtir, ir pra balada, eu tô passando mal. Aí ela pegou e falou assim, não, daqui a pouco relaxa, fica aí, toma uma água, não sei o quê. Aí, em resumo, acho que eu tomei um calmante, eu acho, na veia, não lembro. Acho que foi um calmante, um solinho, alguma coisa assim. E daí só. E eu tipo, cara, que porra é essa? Eu vou no médico, o médico vai, calma, vai pra balada, relaxa, meu. Teve uma vez que eu fui me consultar no posto de saúde e o médico que tava lá era um espanhol, né? E era engraçado porque ninguém entendia porcaria nenhuma que o cara falava, né? Eu conheço um pouco de espanhol, certo? E eu fiz durante o meu curso, né, um pouco de espanhol, então eu conseguia me comunicar com ele. Mas todas as pessoas que estavam na fila,
né? Sabe aquelas senhorazinhas que sempre estão no posto de saúde todo dia batendo cartão? Tinha umas lá fora e na fila, você sabe como é conversinha, né? Você tá esperando na fila, a pessoa começa a falar com você aleatoriamente, né? E aí a senhora virou pra mim e começou a falar do médico. Ai, meu filho, ninguém entende nada que esse médico fala, porque ele fala tudo enrolado. Eu pensei assim, bom, o médico, ele deve falar os termos médicos e ela não tá entendendo, né? Porque era uma senhorinha simples, né? Então eu pensei, bom, ele deve estar falando termo médico. Aí eu entrei na sala e eu percebi que o cara era espanhol. E aí eu falei, ah, então é por isso que ninguém tá entendendo nada, né? O cara fala uma coisa e eles entendem outra, né? Mas então você fez uma cirurgia na mão, Júlio? Pode-se dizer o que você tava fazendo? Na verdade eu levei ponto. Foi o seguinte, fui num parque, não lembro onde, em São Vicente, ou até onde foi. E aí eu desci do escorregador e o escorregador tava com a lâmina aberta, assim, do lado, né? Aqueles antigos. Sim. E aí eu passei a mão e aí cortou, fez um corte bem da hora, assim, Nossa bem entre o polegar, né, o indicador, aí rasgou ali, né? E aí eu levei, na hora as professoras tudo preocupadas, né, porque tava sangrando muito, né, e tal. E eu sei lá, só machuquei, sabe, mó maduro eu era, velho. Nem lembro, acho que não chorei, não. Uhum. Foi muito rápido a coisa toda. Caramba, isso daí foi a força do cagaço. Foi tão rápido que você nem teve tempo de ficar com medo. Isso daí, ó, pra vocês que estão ouvindo que são criança nova aí, ó, esses escorrega antigo, ele era meio de metal e que nem tivesse solto igual o Júlio falou aí, o negócio parecia aquela mesa de frios que tem na padaria. O negócio, você descia ali, saía uns 3 bifes de mão, de perna, de bunda. Uma coisa que eu não gosto na Malévola é que ela tem fobia também. Qual a fobia dela? Ou seja, eu não gosto de andar, eu não gosto de uma de algum prédio junto com ela. Porque ela tem fobia de elevador também. Não gosto de coisa fechada, sabe? Minha avó... Aí, eu tô do outro lado do elevador, sai daqui que eu tô com fobia, sai daqui que eu tô com fobia. Porra, como eu vou sair? Tá tudo trancado aqui, criatura. Não faz sentido. Minha avó, por parte de pai, tem fobia de escada rolante, cara. Sei lá, se o shopping tiver 3 andares e ela precisar ir lá no último, ela vai de escada normal, tá ligado? E ela tem uns 75, 76 anos já, então ela demora pra caralho. Nossa. Enfim, mas ela não sobe de jeito nenhum de escada rolante. Ela deve achar que é magia negra, né? Meu filho, como é que esses degraus sobem sozinho? Ela deve pensar. Calma, Flor. Isso não é coisa de Deus. Meu irmão, ele tinha comigo. Aí teve uma vez que ele saiu de bicicleta, eu não sei pra onde ele foi, acho que ele foi andar nesses passos, sabe, que coloca vaca, não, cara. Muito bem, jovens. Um pequeno recado a todos os participantes do canal. Não vou mais responder a todas as perguntas do YouTube. Ao invés disso, vou colocar algumas delas no final dos Dragoncasts com todas as respostas. Agora vamos para a leitura de alguns comentários do YouTube. A Sara Souza comentou: faltou falar dos super saltos do Chapolin. É por causa das anteninhas também? E que tal o toque do chifre destruidor, com o qual ele venceu o karateka Shinpato Yamazaki? Esqueceu desses, não é?
Bom, Sara, na verdade não. Eu teve alguns poderes do Chapolin, né? Algumas coisas que ele faz que eu não adicionei no vídeo pelo fato de que ia ficar muito extenso. A pegada do Dragon Diz até o momento é o vídeo ter menos de 10 minutos. Porque senão o vídeo tende a ficar maçante e as pessoas não gostam muito da demora, né? Então eu resolvi que os Dragon Diz devem ter menos de 10 minutos para ficar uma coisa mais fluida. Então eu escolhi alguns poderes do Chapolin e coloquei lá, mas tenha certeza que eu não esqueci. Inclusive, esse episódio do Karateka eu assisti um dia antes de gravar o vídeo. Então pode ficar tranquila que não foi falta minha. E Draiane Moreira comentou: muito legal, tirando as partes dos poderes que esqueceu de falar. Pena que não nos responde mais, né? Então, agora ele só vai responder no podcast. Ele vai selecionar algumas perguntas e comentários e ele vai responder. Fica tranquilo. Jace McGrath respondeu lá, comentou no YouTube: moral do vídeo, não chute na perereca por diversão. E o kkkk. E o kkkk famoso. Gostei da imagem de mangá ou mangá no final do vídeo. Você curte animes também? Seria legal falar sobre a moral por trás dos animes e mangás algum dia, não é? Que alguns são verdadeiras lições de vidas e obras de arte. E você poderia recomendar alguns legais também. Isso se você gostar do assunto, é claro. Bom, Jace, primeiramente, mangá, né? Mangá e animes, eu assisti a alguns quando eu era um pouco mais novo, né? Atualmente eu não estou assistindo mais. Então, talvez eu pudesse indicar alguns antigos para vocês assistirem, mas que provavelmente vocês já viram, como Samurai X, Evangelion, esses assim foram animes que marcaram bastante para mim. Mas atualmente eu não estou assistindo muitos animes, então é uma coisa que fica meio em aberto, né? Agora, com relação à moral da história que os animes passam, realmente eles passam muita informação, muita lição de vida, né, como você mesmo citou, mas é um tema que, se eu for fazer no Dragon Diz, vai ser um pouco mais pra frente, porque é um tema que eu particularmente já vi em muitos canais. Muitos canais do YouTube, canais grandes, canais pequenos, vários canais falam sobre esse tema de moral que o anime traz, essas coisas, né? E o diferencial do Dragon Diz, né, o grande diferencial é falar sobre temas que ainda não foram muito comentados, né? Então, se a gente for pegar uma escala, a gente consegue perceber que o Dragon Diz ele vai pelo lado alternativo, né? É claro, eu não estou excluindo a possibilidade de fazer sobre a moral dos animes, mas é um tema que, se eu for fazer, vai ser um pouco mais pra frente e não agora. E o último comentário foi da Bruna Alves. Nota 10 o vídeo. Engraçado e informativo, mas fiquei curiosa quanto aos fetiches. Como assim golpe baixo é liberado em fetiches? Ah, melhor nem saber. Só se for coisa do sadomasoquismo. Aí nem acho legal. Então, o segundo podcast vai estar falando sobre fetiches. E vai ser abordado todo esse tema aí. Muito bem. Inclusive, né, aproveitando, toda a leitura de e-mails, né, de comentários do YouTube, eu vou fazer com o Kalil, meu namorado, né? E a gente vai estar escolhendo alguns comentários e vai estar lendo eles aqui. Como ele acabou de dizer, o tema de sadomasoquismo vai ser falado no próximo podcast, né? No próximo Dragoncast. Então, já adiantando de agora, vai ser um podcast, um Dragoncast bem legal, bem interessante, porém vai ser um Dragoncast que requer um pouco de tato para escutar, né? É um tema delicado, como nós já temos uma noção, né? Como você mesma disse, né? Que às vezes é melhor nem saber, mas é legal a gente passar aqui no canal Dark Dragon, que afinal de contas estamos aqui para passar informação de uma forma divertida. E vale lembrar que um podcast vale de 15 a 40 minutos, então não vai ser de 10 minutos, só para entender e para ficar mais interessante, intuitivo e informativo. Isso, exatamente. Podcast a gente vai colocar ele até mais ou menos uns 20 minutos, talvez mais tarde a gente pode aumentar, certo? Uhum. E o Dragon Diz, a nossa pegada é fazer 10 minutos,
porque como a gente já falou no comentário anterior, fica mais rápido, né? Fica uma informação privilegiada de uma forma rápida. Não fica maçante o vídeo, certo? E é isso aí, até a próxima leitura de comentários do canal Dark Dragon. Se você quer o seu comentário comentado aqui no vídeo, né, respondido por mim e pelo meu namorado, pelo Kalil, é só você fazer o comentário, né, e aguardar que no próximo Dragoncast talvez ele possa ser lido aqui por essas celebridades. É isso mesmo? Muito bem, até a próxima. Tchau!